Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Atos capítulo 7, versículo 22. Aê! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar com você um pouco sobre a palavra de Deus. Levar mensagens curtas para tocar o teu coração, fazer você pensar e quem sabe assim edificar a sua vida. E se você gosta do conteúdo do canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe essa mensagem. Vamos levar um pouco dessa mensagem para todos os lugares. Beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre Moisés. Moisés, se você estiver acompanhando alguns vídeos, eu falei um pouco sobre descubra por que você nasceu, né? E quando eu falei sobre isso, eu falei sobre José e Moisés. E Moisés, ele tinha nascido para resolver o problema daquela geração. Só que Moisés, ele também criou o problema, né? É engraçado porque quando a gente cria problema, a gente não quer resolver. A gente tem que esconder os nossos problemas. E Moisés, ele criou um problema. Quando eu leio aqui no versículo, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. O que eu entendo? Que Moisés, ele foi diferenciado de todos os outros. Primeiro porque ele foi criado pela filha do faraó. Então ele tinha um entendimento soberano, né? Porque ele tinha estudos. Então ele era poderoso não só nas palavras, porque ele sabia usar, mas até mesmo no que ele fazia. Mas se você continuar o texto, ele vai estar dizendo assim: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Então Moisés sabia da sua origem. Ele sabia quem ele era. E olha o interessante, é aqui que começa a gerar um pouco dos problemas. Porque Moisés, eu não vou dizer que ele tinha um coração dividido, mas ele sabia que ele não era um egípcio, ele sabia que ele era um israelita, mas ele vivia dentro do palácio. E ele sabia que o seu povo, os israelitas, estavam sendo massacrados, estavam sendo escravizados. Então, Moisés, ele tinha uma visão onde ele estava no meio da riqueza, mas os seus irmãos estavam no meio da miséria, da escravidão. E por que eu estou trazendo esse texto para você hoje? Para você entender o seguinte: até esse momento, Moisés não sabia qual era o plano de Deus para a vida dele. Moisés não sabia qual era o propósito do seu nascimento e por que ele não tinha sido morto quando criança. Quando Moisés ele causa um problema, porque qual foi o problema que ele causou? Ele matou um egípcio, né? Então ele, fugiu. Ele causou problema para quem? Foi para o outro? Não, ele causou problema para ele mesmo. Então, quando ele causa o problema para ele, em vez dele resolver o problema, ele, foge. Quando ele foge, aí é que vem. Aí Deus começa a se manifestar na vida dele, ao ponto de falar para ele: volta e liberta o meu povo. Só que quando Moisés ele entende o chamado, entende a voz, ele começa a colocar obstáculos, justificativas. E começa a argumentar com Deus. E começa a falar, mas eu sou gago, mas eu não sei falar. Gente, Moisés, ele vira para Deus e fala assim, mas eu não sei falar.
Olha o que a gente acabou de ler. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Como que ele não sabia falar? Ele começa a colocar um monte de justificativas para poder fugir do plano de Deus, para poder fugir daquilo que Deus havia dado para ele quando ele nasceu. O plano. Então, quantas vezes nós fazemos isso? A gente descobre qual é o nosso propósito, a gente descobre qual é o plano de Deus sobre as nossas vidas e aí a gente começa a dar desculpas. A gente começa a dar justificativas. A gente começa a dar umas escorregadinhas. A gente começa a falar assim, não, deixa eu pensar, Senhor, será que é isso mesmo? Será que eu tô ouvindo certo? Não, Deus não ia falar isso pra mim, não. Deus não ia me pedir isso. Pois é, foi exatamente o que Moisés fez. Ele começou a justificar, ele começou a argumentar, ele começou a querer se desviar da situação. Mas quando ele entendeu e ele aceitou e ele falou, eu me agarro, o que eu posso falar para você? Quando a gente consegue entender isso, 3 coisas nós vamos começar a colocar em prática. Primeiro, com quem eu devo andar? Porque se a pessoa que está andando comigo, ela não está alinhada àquilo que eu estou pensando, aquilo que Deus planejou para mim, aquilo que é o propósito, essa pessoa, ela vai me tirar do caminho. Ela vai me atrapalhar. Moisés começou a andar com Arão. Arão também foi chamado por Deus porque Moisés estava falando, eu sou gago, eu não sei falar. Ele falou, não, tudo bem, então eu vou trazer alguém aqui para você. Então ele começou a andar. Então, quando você sabe, aí você começa a entender. Quem tem que andar ao seu lado são pessoas que estão na mesma frequência que você, são pessoas que estão na mesma trajetória, no mesmo alinhamento, no mesmo caminho. E aí você vai começar a entender por que pessoas começaram a sair do seu caminho sem você nem perceber. Nossa, mas aquele meu amigo, me distanciei, mas por quê? E aí você começa a entender que Deus ele vai limpando para você não se desviar da rota que ele deu. E aí depois disso, ele coloca o objetivo. Deus ele põe ali o objetivo. E aí ele fica claro para você. Quando você tem essa clareza, nada desvia seu olhar. Moisés ele tinha a clareza. Qual era a clareza? Libertar o povo da escravidão. Libertar os judeus dos egípcios. Moisés foi lá, falou com o faraó. Não deu certo. Voltou. Foi de novo. Não deu certo. Voltou. Foi de novo. Não deu certo. Voltou. 10 vezes ele tentou. Para a 10ª vez ele conseguiu. Ele não se desviou. Porque ele poderia ter ido uma vez e falado assim, já fui falar, não deu certo. Acabou. Olha lá, ele não quer. Na 3ª vez, olha lá, tá vendo? Não adianta eu ir. Não vou mais. Acabou, ele não quer. Não, ele continuou. Porque ele sabia o que ele tinha que fazer. E foi Deus que deu a ordem. Então, ele poderia ir 30 vezes. Mas uma hora ia acontecer. E é assim. Você tá no caminho. Você pode cair de cansaço, porque você não chega, porque você não vê o final.
Mas você pode ter certeza que se você tá debaixo da unção do Senhor, se você tá seguindo os planos dele, se você tá trilhando o caminho que ele concedeu para você, pode ter certeza, você vai chegar, você vai finalizar. E aí vem Moisés, ele estava, ó, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. O que você entende de poderoso? Ele era filho, né, da filha do faraó. Então, nós podemos entender que Moisés era príncipe. Príncipe é pobre? Não. Príncipe é rico e tinha tudo. Mas a riqueza dele não era aquilo. A riqueza dele não estava ali, o coração dele, tanto é que ele foi ver os irmãos israelitas. Por mais que ele estivesse rodeado da riqueza material, a riqueza que vinha do coração não estava ali. Quando foi que Moisés ficou feliz? Quando foi que Moisés se sentiu próspero, rico, abençoado? Quando ele teve o encontro com Deus. Quando ele enxergou, quando ele entendeu quem Deus é realmente. E aí nós chegamos na terceira coisa. Onde está escondida a sua riqueza? A sua riqueza, ela não é necessariamente material, financeira, não. Sabe quando você se sente feliz por se sentar à mesa com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa e compartilhar uma boa refeição? Isso dá um aconchego, isso dá uma alegria, isso é uma riqueza. São essas coisas. As pessoas, elas hoje estão muito habituadas a entender que ser rico é ser, é ter muito dinheiro. Ser rico, ao meu entendimento, é você ter uma abundância, abundância de vida que transborda a alegria, o amor, a gratidão, a união. É você ter família, amigos. É você saber que o que você está fazendo está alinhado com o projeto inicial de Deus na sua vida. E aí as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus tem que ser a nossa riqueza. Quando nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, nós estamos alinhados ao que Ele quer para nós, nós somos ricos. Então, quando você consegue descobrir o seu chamado, você consegue entender que, vou repetir, com quem você deve andar, para onde você deve ir e onde está escondido a sua riqueza. Quando você conseguir entender e aplicar essas três coisas na sua vida, você vai conseguir ter uma paz que excede todo o entendimento. Você vai conseguir olhar as escrituras e falar: eu sei o que eles estavam passando. Eu sei.
Que você tenha um dia abençoado, maravilhoso, cheio da graça do Senhor. Até a próxima!